Boa noite, meus queridos amigos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Eu abri lá embaixo, Minutos de Sabedoria, e veio uma mensagem bem importante. Ela diz assim: não tenha medo. Medo do quê? Nossa vida é eterna. Nosso eu, que é nossa alma, não morre nunca. A vida continua eternamente. Procure sentir Deus palpitando dentro de ti, na vida que pulsa em teu coração, nos pensamentos que povoam o seu cérebro. Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você. Siga seu caminho confiante e sereno e descobrirá Deus em tudo. Que bonito, né? É bom a gente lembrar disso de vez em quando, todo dia. Então vamos fazer agora a oração inicial e vamos pedir ao Pai amoroso: ilumina a humanidade aflita em sua existência. Ilumina, Senhor, aqueles que têm por missão a condução dos povos. Ilumina, Senhor, do mais humilde ao mais poderoso. Enfim, a todos os teus filhos, habitantes desta casa planetária. Em especial, aqueles que mais sofrem. Rogamos, Senhor, que a tua luz ilumine nossos caminhos e ao regressarmos à pátria espiritual, possamos estar carregando na nossa bagagem sementes de amor colhidos ao longo do nosso caminho. Ilumina também nosso palestrante da noite, nosso irmão Paulinho, e as águas colocadas aqui para a magnetização. Jesus amigo, que a tua paz esteja conosco agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Boa noite a todos. No mês de dezembro, nós iniciamos um trabalho voltado ao livro Nossos Filhos São Espíritos. E nós desenvolvemos o princípio dele, onde abordaram a questão do bebê, desde a preparação. E agora nós vamos continuar e nós vamos trabalhar mais a questão da infância. E aonde nós usei esse tema, esse exemplo ali que são personagens de livros, né, trazidos para a questão da infância. E a infância, na verdade, ela é abordada em toda a doutrina espírita como, né, e Kardec questionando os espíritos com relação à infância, ele questiona assim: é tão desenvolvido quanto o de um adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança? E os espíritos respondem: pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas as imperfeições dos órgãos infantis o impedem de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Num corpo frágil, não há uma manifestação da mesma forma, como se nós pegarmos um corredor, um atleta, ele tem uma disposição. Um corpo frágil não vai ter as mesmas disposições. Então, o espírito, à medida das suas condições, ele vai fazendo uso do instrumento que lhe é dado. E na criança, frágil em primeiro instante, vai se desenvolvendo e vai potencializando as suas condições essenciais que ele se encontra. Ele vai potencializando essa matéria, esse corpo, fazendo ali o seu desenvolvimento todo. E nisso também, na questão 383, qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Por quê? É essa necessidade, né? E encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe.
capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que deve contribuir e incumbidos de educá-los. Os pais, aquela criança, e nós podemos perceber que em qualquer reino, vamos dizer assim, no reino animal, nenhum outro ser tem um período de infância tão longa quanto o ser humano. Então, por que isso? Por que dessa necessidade de quase 20 anos, 15, 20 anos, para o ser ir acordando? Porque vai acordar quando estiver plenamente, for para a questão da adolescência, onde ele se dá conta da sua realidade. Ali ele está acordado, plenamente acordado, e aí vai aparecer os indícios de maturidade daquele ser. Até lá, ele está no processo de aperfeiçoamento, de ajustes. Então, esse período é importante, é essencial para a criança. Ele não consegue se manifestar, como na questão anterior, tão plenamente, mas ele é mais suscetível às impressões de educação, de orientação, de amor. Ele vai receber todas essas impressões e ele vai aos poucos também fazer essas suas vivências dessa forma. Não conheceis o que a inocência da criança oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Ninguém de nós sabe. A gente não tem essa compreensão. Contudo, afeições lhe tendes e as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmas, a tal ponto que se considera o amor de uma mãe consagrado aos filhos, como o maior amor que se possa voltar ao outro. Sobre a terra não existe um amor mais pleno que o de uma mãe, não, da mesma forma. E essa criança, esse ser, ele está ali, recebendo as impressões. A gente não conhece aquele ser plenamente, não sabe da história desse ser que está ali, como nosso filho, como alguém. Não conhecemos, nem nós, muito menos, sabemos toda a nossa experiência. Nós temos impressões, nós temos capacidades de análise do que nós somos, a nossa personalidade é. Mas dizer plenamente o que ela é, o que ela foi, o que ela é e o que vai ser, isso é uma grande incógnita para nosso ser. A gente vai ser aquilo que a gente está trabalhando em nós. E essa criança, ela é também esse universo cheio de trabalho, de oportunidade, de aprendizagem, que vai ser também o reflexo dessa família. Vai ser o reflexo das vivências que ela recebe. As crianças são seres que Deus manda a novas existências, para que lhes possam imputar excessiva severidade, para que não lhes possam imputar excessiva severidade, dando-lhe ele todo o aspecto de inocência. Aquela questão da criança ser aquele ser frágil, aquele ser que precisa de amparo. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhes as más ações com uma capa da inocência. E o autor nos trabalha alguns relatos, e existe de uma criança, que numa família, ela veio de uma família, casal, bem harmonizados e tal. E essa tinha a filha mais velha, um pouco mais moça, menina ainda, mas já com uma idade de 6, 7 anos, e a pequenininha vindo ao lar, renascendo ali também, e já nos primeiros instantes da vida ali, manifestando, ainda os seus processos de comunicação estavam acontecendo, não falava ainda, mas estava no processo, aos poucos começando a falar, a articular palavras, e ela já demonstrava aspectos de agressividade.
agressividade. Durante a noite ela dormia, né? E nos seus sonhos, né, muitos pesadelos, acordava assustada, desesperada, né? E características também, ela tinha a questão da saúde do seu corpo físico, principalmente no processo, na questão do aparelho digestivo, ela tinha uma grande disfunção, grandes dificuldades. E nesse processo ela também tinha, ela começou a se manifestar na fala, ela não aceitava e pedia assim, que doía os pés. Né? E essa criança, ela foi encaminhada para o médico, orientado, eles foram até, e aí chegaram pelas condições todas de necessidade, ela foi encaminhada também para uma assistência espiritual, onde os espíritos amigos vieram auxiliar aquela família por causa da necessidade que eles tinham, muito grande daquele ser que estava ali e as dificuldades que ele tinha. Então eles disseram que aquela menininha que estava ali era o espírito de uma guerrilheira que vivenciou, ela vivenciou experiências na guerra, né, entre da França, onde que a Alemanha invadiu a França. Naquele período ela estava à frente, né? Eles passaram uma noite de batalhas, né, quando estavam sendo invadidos, e ela, nesse período, passaram um campo minado, e nesse campo minado, assim, ela tinha passado e caiu dentro de um buraco, e ali tinham raízes, e as raízes pegaram pelo pé dela, envolveram ela não conseguiu se desvencilhar, e naquilo ela foi, tipo assim, ela sofreu um destroço, né, de explosão, aonde ficando ali, morrendo ali naquele momento, né. Se ela não tivesse possivelmente aquelas raízes, ela podia ter conseguido fugir, mas não. E aí ela pereceu ali, como também outras pessoas naquela condição. Então o que mostrava aqui aquele ser, os espíritos falando sobre ela, né, das condições, por que ela estava passando de todas aquelas disfunções, né, orgânicas, as disfunções até a questão do próprio pé. O pé era por causa dessa questão, dessa dificuldade que estava na mente dela ainda com relação ao pé. Ela não conseguia usar um calçado fechado, principalmente algum que fosse tivesse cadarço amarrado, firme, preso. Ela não conseguia aceitar isso. E aí eles sempre ajustavam calçados diferentes. Até eles começaram a conversar e orientar ela de uma forma diferente. A parte orgânica, os espíritos contaram que era por causa da necessidade, como o seu perispírito, ela tinha passado por aquele processo, ela tinha, na verdade, explodido. Né? E aí, no processo, na espiritualidade, ela tinha ficado mais ou menos 40 anos sendo assistida, sendo amparada pelos espíritos amigos num processo de reharmonização novamente para que ela pudesse renascer. E aí eles reconstituíram, e por isso que eles pegaram uma família que tinha todas as estruturas físicas e propícias para que ela pudesse, o corpo físico pudesse harmonizar o perispírito dela, pela disfunção que ele tinha. Então a parte orgânica ela estava se recompondo, estava se reharmonizando, e a parte psicológica dela, né? Com a questão dos medos, com a questão do pavor, de ela passar por aquelas situações. A mãe conversava com ela sobre orientação, né? Para que ela, durante o sono, aquela criança ali dormindo, né? Tendo os seus... Né? E a mãe conversando com ela, com o espírito daquela criança, tendo uma conversa, um diálogo fraterno, um diálogo assim, de amparo, para que ela pudesse sentir que estava amparada, não estava sofrendo nenhuma guerra, estava em um país que naquele momento não tinha guerra nenhuma, estava dentro de uma família que tinha toda a harmonia necessária. E esses diálogos foram acontecendo e elas foram envolvendo ela de uma forma que ela se harmonizou. E isso só para a gente ver que, vamos dizer assim, como isso é importante e influencia diretamente na questão, principalmente ali, nessa questão desse ser que estava ali se reconstituindo.
Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Está falando da criança. Foi também, e sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Então, quando a gente trabalha ali, está na volta ali de um filho, de um ser, e ele é toda inocência, ele é todo amparo, é todo carinhoso, os pais também, da mesma forma. Imagina se a gente tivesse nosso filho assim, um serzinho assim que fosse difícil a gente perceber nele alguns aspectos. Às vezes a gente vê neles alguns aspectos que vão mostrando a sua personalidade, mas isso é trabalhado, tá? Mas não é um ser perverso, é um ser que está sendo envolvido, está sendo amparado, e ele vai modificando. E à medida em que a gente dá um sorriso, a gente dá uma demonstração de carinho, ele também nos dá da mesma forma. Então, estamos aprendendo com ele, como pais, e eles aprendendo conosco, como filhos, né? Amando, fazendo esse trabalho do amor, né? Trabalhando ele para que ele possa, vamos dizer assim, permutar em nossas vidas. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensados durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas se eram irisados de matrizes que a primeira infância manteve ocultos. Então, o filho vai ser aquilo, né, e ele vai ter características muito em cima do que se recebeu de educação. A educação é essencial, né? Que eduquemos nossos filhos, temos as diretrizes corretas, né? Porque ele vai chegar num momento onde que ele vai se assenhorar de si, e ele vai colocar na balança aquilo que ele é com aquilo que ele recebeu de educação nessa vida. E aí ele vai tomar a diretriz dele. Isso acontece. Isso é a adolescência. Esse é o período de maior transição, de dificuldade que ele tem, aonde que ele avalia. Ele vai fazendo as suas análises. Ele está fazendo as suas... todo o processo de puberdade, todos esses processos de químicos nele, é natural. Ele vai estar passando por um processo de grande transformação. Momentos que precisa muito de carinho, precisa muito de amparo, momentos que ele precisa muito de estar amparado por pessoas que lhe dão a diretriz, né? Que é a família, principalmente. E aí ele vai mostrar, sim, algumas tendências, que é natural. E se ele é essencialmente perverso e tal, ele vai mostrar isso. Mas se ele é um filho que foi educado e harmonizado e tal, e ele já recebeu essas impressões de nós, ele pode não manifestar da mesma forma tudo aquilo que ele é. Porque todos nós temos, todos nós já passamos e tivemos e somos espíritos difíceis. Ninguém de nós é coisinha linda do Papai do Céu, né? Todos nós temos os nossos anjinhos por dentro, né? Os nossos medos próprios, né? Mas isso é tudo construção, isso é tudo faz parte do ser que nós somos, né? E com certeza os nossos filhos, quando bem direcionados, eles também vão ter elas. Na questão 385, os espíritos, né, que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. O que o espírito se modifica, né? Por que ele se modifica? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual é. É o que nós estávamos abordando. Então, ele vai aparecer e vai se mostrar como ele realmente é. E a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal, voltam a viver novamente no corpo físico, né, para se aperfeiçoar.
Ninguém vem para cá para bonito. Todos nós viemos para nos aperfeiçoar, melhorarmos. Buscar a paz, buscar a felicidade, buscar o melhor para nós. Para se melhorarem, a delicadeza da idade infantil nos torna brandos, acessíveis aos conselhos das experiências e dos que devem fazê-los progredir. Nessa fase é que Celeste pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Deus dá aos pais, que têm consciência, a diretriz dos filhos e dá a eles com a fragilidade que eles têm para poderem ser conduzidos. Então esse papel é nosso, como pais. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, a infância ela é necessária, é útil, é necessária, e ela é indispensável, porque faz, nesse processo, o ser está ali, fazendo as suas experiências novas e conquistando sua diretriz. E nos conta o autor do livro também uma situação de uma mãe jovem, e ele traz nesse livro, ele traz a história dela, e ela conta, escreve para ele, o autor, o Emílio Corrêa Miranda, ela traz as referências assim, de que o que mais nós buscamos, vamos dizer assim, com relação aos nossos filhos? O que nós queremos, vamos dizer assim, dos nossos filhos? O que mais, vamos dizer assim, em determinado instante da nossa vida a gente quer que os nossos filhos estejam assim, bem? O que nós gostaríamos que eles tivessem assim, sobre condições? E ele diz assim, a questão do diálogo, a conversa. Isso é uma das coisas principais que a gente precisa desenvolver com os nossos filhos. Porque o conversar com o filho vai fazer diferença. Porque ele não vai querer conversar com o teu filho depois que ele tiver 18 anos, sobre tudo que ele passou. Quando tu vai começar a conversar com o teu filho? E essa mãe escreve para ele e fala da experiência dela, de que quando ela começou a conversar com o seu filho, e ela fala para ele que o dia em que recebeu o diagnóstico de ela estar grávida, a partir daquele instante ela começou a falar com o seu filho. E o filho dela era o Rafael. E o Rafael, um bebê que estava se desenvolvendo, seu útero, e ela ia passando as impressões para ele. As impressões do que ele ia viver junto dela, na família, que a vida não era tão boa assim, plena de felicidade, mas que ele pudesse vir, ela estaria à disposição dele para auxiliar, e ele pudesse se sentir amparado, porque ela ia fazer isso. E à medida que ela foi vivenciando as experiências dela, passando no transcorrer das experiências, ela veio falar também no período de Natal, ela falava com ele com relação, ainda no seu útero, ela falava com ele com relação ao que o Natal representava para as pessoas, que era uma busca, mas era muito importante ainda para as pessoas, porque às vezes as famílias todas tinham de um Natal a questão comercial e o sustento para as suas famílias. Então essa era a importância e tal. Mas o essencial era que a mensagem do Cristo, que era o Natal de Jesus, esse não fosse esquecido, esse fosse lembrado e fosse trabalhado. Então ela foi incutindo e trabalhando com o filho todas essas ideias que ela tinha. E no período em que ela fazia o Evangelho no lar, ela sentia a presença dele, colocando a sua mão no ombro e amparando. Ela sentia, mas não percebia ele como um bebê ainda, naqueles instantes. Ele estava como um espírito adulto,
mas estava ali se preparando para o processo de se ficar menor cada vez, né? De minorizar. Então, nesse processo, a partir dali, ela foi fazendo todo o seu processo de gestação e tal, e aproximando essa questão do parto, passou pelo parto e tal. E após, né, aí ela conversava muito com ele ainda e tal, e dizia para ele assim, nós moramos numa família, junto de outras pessoas, né, e não temos assim, nós precisamos nos ajustar, as pessoas nem sempre gostam de crianças que choram, passam a noite, né, em claro, chorando, né, trocando o dia pela noite. Ela foi conversando essas conversas com ele, né, e abordando com ele assim, com uma naturalidade muito grande essas dificuldades que ela sentia e que ela percebia. E ele nasceu assim, e em momento algum ele chorava, estando junto na família. Ele jamais tinha trocado a questão do dia pela noite, para ter dificuldade, as pessoas têm dificuldade, né? E nos momentos em que ela que ela estava sendo auxiliada pela mãe e tal, e a mãe começou a se afastar dela pelas necessidades de trabalho, né, próximo ali dos 2 meses, ali, e ele estava ali e tal. E aí ela precisava auxiliar, organizar a questão das roupas. E aí ela conversava com ele, disse, eu preciso, tenho os meus afazeres de roupa, eu preciso preparar essas roupas, mas eu preciso que você me auxilie. Você é uma criança muito querida, né, me auxiliou em muitas coisas, e eu gostaria que tu pudesse, se quisesse, dormir, descansar, ficar mais harmonizada assim, e eu possa fazer esses afazeres, porque ele gostava muito de ficar no colo dela, né? E isso às vezes, principalmente quando estava choramingando, né? E aí nessa conversa, ela tendo com ele ali, ele dormiu, adormeceu e tal, e a partir das 18 horas ela ia estar mais ou menos pronta, ia tomar um banho e depois ela ia ficar com ele. E ele dormiu, né? Adormeceu, tranquilo, calmo, ficou sobre a cama ali, a mãe ajeitando as roupas, né? E após, ele acordou, ficou ali deitadinho, quieto, né? Deixando a mãe fazer as coisas dela, depois ela tomou um banho e depois está tudo certo, né? E numa outra experiência também, ela estava com gripe, e aí nesse processo de gripe, a mãe conversando com ele, que ela conservava ele durante a noite na cama, né? Dormia junto com ele e tal. E aí ela dizia para ele assim, que ela não queria passar, por causa estava com febre e tal, não queria passar gripe para o filho, né? E aí numa conversa com ele e tal, orientando de que ele precisaria dormir uns 2, 3 dias no berço dele, né? E aí, né, ela conversando com ele, que ele não precisasse chorar, que ele se sentisse bem seguro e tal. E ela falando isso assim, de uma forma bem harmoniosa. Na primeira noite ele dormiu plenamente. Nenhum momento ele acordou. Ele estava bem tranquilo. Nas noites seguintes também. Até que o processo dela da gripe assim, já tinha se esvaído. E aí voltou ao normal, né? Então assim, a mãe conversando com a criança, tendo essa relação profunda de fidelidade, de amor, de carinho, de afeto. E a criança nitidamente sabendo desses mesmos sentimentos, pois ela conversava com ele, ela dialogava com ele, e ele sentia nela a confiança. E dessa forma, entre eles, e aí, vamos dizer assim, o tempo vai passando, e aí nos 2, 3 meses, ela percebia que ele, cada dia mais, ele deixava de ser aquele ser mais espiritual, se tornando cada vez mais criança, que é os processos que são naturais na criança e que ela vai se dando mais nas experiências físicas, nas experiências do dia a dia, e a criança vai mais, ela sempre é suscetível em qualquer idade, qualquer ser humano é suscetível da sugestão, da ideia, do pensamento, da conversa, do diálogo. Então,
Os nossos filhos podem ter 18 anos, 20, 15, 10, sempre são suscetíveis do diálogo, do carinho, principalmente nos momentos que passam por dificuldades. E nós possamos fazer esse processo em nossas vidas também. E Khalil Gibran nos diz o seguinte, um poema: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. Passam por nós, damos o corpo, mas não vêm de nós. E embora vivam conosco, não vos pertence. Podeis outorgar-nos vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansidão do amanhã, na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonhos. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro, que é Deus, mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem, rápidas e bem longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria. Pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Então nós somos arqueiros, arcos na mão do arqueiro. Então os pais, e os filhos são o projeto que vai voar, vai desenvolver. Então esse poema ele nos mostra bem nítido essa questão de que nossos filhos não são nossos, eles são irmãos de caminhada, experiências que a gente junto consegue conquistar, e que nessa nossa caminhada, nessa nossa busca, Jesus possa nos amparar nesse processo. Muito obrigado. As crianças da evangelização podem entrar. Ampare-nos neste momento em que rogamos tuas bênçãos neste passe. Que a tua luz nos envolva, ofertando-nos fortalecimento, equilíbrio e paz. Com os pensamentos elevados e com o acompanhamento dessa música harmoniosa, recebamos as energias que estamos necessitados.
Agradecidos ao Pai por termos recebido tanta luz, rogamos que elas possam ser direcionadas também àqueles que aqui não puderam estar, àqueles que lembramos e que também precisam de Ti. Que possamos recordar lá fora de mantermos essas energias em nós, com a boa conduta e pela prece diária. Sigam em paz, que Jesus os acompanhe. Boa noite a todos, que assim seja.